Então hoje foi intitulado esse culto, né, como o culto do amigo. A chuva provavelmente atrapalhou algumas pessoas de chegarem e os convidados também de virem, né? Mas graças a Deus que o Senhor nos deu a graça, o privilégio de estar aqui na casa dele, porque é sempre um privilégio estar na casa do Senhor, né, irmãos? É sempre um privilégio poder adorar o nome dele, exaltar o nome dele, né? E a gente às vezes fala sobre amizade e se a gente for, eu fico pensando na minha infância, né? Eu tinha poucas amigas, eu tenho poucas amigas de infância, né? Mas quando a gente se encontra é muito gostoso, é muito legal. Parece que a gente nunca se afastou, né? Por conta de uma morar em uma cidade, outra. A vida vai mudando, a gente vai tomando outros rumos, né? Mas elas estão lá, eu tô aqui. E quando a gente se encontra é muito legal, é muito gostoso. Por quê? Tem um sentimento, tem um relacionamento, né? Tem histórias juntas, tem bastante coisas vividas. Então isso é importante para a vida de todos nós, isso é saudável, né, irmãos? E a amizade é uma relação afetiva, né? É um relacionamento que as pessoas têm, onde possuem um sentimento de lealdade, de proteção, né? Lealdade é o que? É fidelidade, é você ser companheiro daquela pessoa, você estar junto nos momentos bons e nos momentos ruins, quando a pessoa precisa ou quando a pessoa não está precisando. Isso é ser amigo de uma pessoa, né? Ser amigo não é só você estar junto com aquela pessoa na hora que ela está bem, mas é quando ela mais precisa, ali é que aparece o amigo. Não é no momento da bonança, quando a sua casa está cheia, que você vai descobrir quem são seus verdadeiros amigos. Você vai descobrir quem são seus verdadeiros amigos quando você estiver em situações difíceis. Aí você vai ver quem são seus verdadeiros amigos, né? E esse texto diz assim, Provérbios 18, 24, a parte B, vai dizer que há amigos mais chegados que irmão. Existem amigos que não são irmãos, mas são amigos. Agora, existem irmãos que são irmãos, mas não são amigos. Então, é melhor você ter um amigo que não é seu irmão, mas é seu amigo, do que você ter um irmão que é seu irmão e não é seu amigo. Complicado, mas é uma grande verdade, né? E se a gente for observar, a Bíblia está cheia de relatos, né, de histórias de quem foi amigo e de quem não foi um amigo, né? Então eu vou começar dizendo quem não é amigo. O falso amigo, aquela pessoa que não é seu amigo, ela vai te induzir a fazer coisas que não agradam à vontade de Deus. Ela vai te afastar de Deus. O verdadeiro amigo, irmãos, ele é aquela pessoa que ela tem liberdade para falar qualquer coisa para você. Ela pode chamar sua atenção, ela pode mostrar que você está errado. Ela não vai falar somente o que você quer ouvir, mas ela vai falar aquilo que você precisa ouvir. Esse é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo, ele não te abandona. E o verdadeiro amigo, ele vai te conduzir pelo bom caminho, né? E nós vamos observar lá em Gênesis, quando Adão e Eva estão no jardim do Éden, a Bíblia diz que a serpente, ela seduz a Eva. Por quê? Porque Deus, quando ele fez o jardim, ele coloca ali uma árvore no meio do jardim e ele fala para ela assim, para Eva e para Adão: de todas as árvores você pode comer, mas dessa daqui você não pode, porque o dia que você comer dessa árvore, certamente morrerás, porque você vai conhecer o bem e o mal. Mas a serpente, a Bíblia diz, só existe esse diálogo da serpente com a Eva. Não existe outro relatado na Bíblia, não existe. Mas eu penso que aquela serpente, ela foi chegando de mansinho. Porque, irmãos, Deus, ele foi o criador do jardim, né? Ele era muito importante para Adão e para Eva. Por que a Eva ouviria a serpente na primeira vez que ela se apresentou a ela? Não faria sentido nenhum. Então eu imagino que ela tenha todos os dias ido ali, conversado com Eva, falando uma coisa hoje, uma coisa amanhã, ganhou a confiança dela e em um dado momento ela foi e disse para ela: olha, se você comer dessa fruta aqui, você não vai morrer, você só vai conhecer o bem e o mal. Então ela induz a Eva ao mau caminho, ela põe Eva numa situação complicada, Eva consequentemente leva Adão a pecar, os dois perdem a comunhão com Deus, os dois entendem que estão errados, se escondem e acontecem outras coisas que eu acredito que todos aqui saibam, né? Mas o que acontece de mais interessante, irmãos, é que quando Deus vai falar com Adão, ele fala: ah, Senhor, o que aconteceu comigo
A mulher que o Senhor me deu me induziu e eu comi a fruta. E quando Deus vai falar com Eva, ela fala: Deus, mas olha só, quem me induziu a fazer isso foi a serpente. Agora, quando Deus vai falar com a serpente, vai dar sentença para ela, você não vai ouvir mais a voz da serpente. Você só vai ouvir a serpente falando com Eva, induzindo Eva a errar. Isso me leva a entender que o amigo falso, ele vai te jogar no buraco, ele vai te jogar na situação difícil, ele vai te induzir ao erro, mas na hora de assumir a culpa, ele vai se calar, ele vai ficar em silêncio, ele vai tirar o corpo fora, porque não é interessante para ele assumir a sua culpa. Ele só quer ver o seu mal, é só isso que ele quer. E foi isso que aconteceu ali no jardim. Mas ela também foi sentenciada, mas a Bíblia não diz em momento algum que a serpente tinha comunhão com Deus, portanto ela não tinha nada a perder, mas nós temos muito a perder. Se você ouvir a voz de uma pessoa que está te induzindo a pecar, você tem muito a perder. A primeira coisa que você vai perder é a comunhão com Deus, você vai perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então identifique quem é o seu amigo, que voz você está ouvindo, o que é que essa pessoa que diz que é sua amiga está mandando te fazer, o que ela está te induzindo a fazer, aquilo que ela te fala, os conselhos que ela te dá, ela te leva para o bem ou ela te leva para o mal? Ela te aproxima de Deus ou ela te afasta de Deus? Ela te traz para a palavra ou ela te manda longe da palavra? Não seja tolo, quem tem a perder é você. A pessoa que está no mundo, ela a Bíblia diz isso, jaz no maligno. Onde a gente vê essa palavra jaz? Você já parou para pensar nisso? Onde? Só em um lugar. Onde? A moça lhe respondeu, onde? Só no cemitério. Só. Aqui jaz fulano de tal. Aqui jaz Beltrano. Aqui jaz fulano. É só lá. Então o ímpio, ele jaz no maligno. Ele já está morto, sem vida espiritual. Quem tem a perder? Você, que ainda tem comunhão com Deus. Não é verdade? Nós vemos também que a pessoa que não é amigo, ela vai te abandonar nos dias maus. E aí eu cito o exemplo do filho pródigo. Por que eu cito o exemplo do filho pródigo? Porque a Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele tinha tudo na casa do seu pai. Ele tinha tudo que ele queria, ele tinha ali. Ele tinha conforto, ele tinha comida à vontade, ele tinha roupas limpas, ele tinha servos, ele tinha tudo, ele tinha privilégios, ele era filho. Ele não era somente um servo, ele era filho. Em um dado momento, não sei por que razão, ele decide sair da casa do seu pai e ele diz que ele quer que o pai dele parta a herança dele, dê a ele o que ele achava que era direito para ele e que ele possa viver a vida dele. A Bíblia vai dizer que esse jovem vive a sua vida dissolutamente, ou seja, ele vai gastar tudo que o pai dele deu para ele de forma indevida. Provavelmente não sozinho, porque quando você tem dinheiro é fácil ter amigos, né? Mas quando você está em uma situação difícil, é difícil ter amigos. Então, quando você vê aquele jovem na pior situação da vida dele, quando ele chega pedindo empregos, ele bate de porta em porta procurando alguma coisa para fazer. Por quê, irmãos? É assim. Eu li uma vez em algum lugar que o filho, ele sempre fala: eu não vejo a hora de fazer 18 anos e ir embora daqui, né? É muito fácil. Se eu perguntasse para a maioria dos pais, eu tenho certeza que, não todos, mas a maioria diria: eu já ouvi isso na minha casa. Não vejo a hora de fazer 18 anos. Você não conta. Você não conta. Ainda, né? Se Deus quiser, não há de ouvir, né? Mas não vejo a hora de fazer 18 anos e sair daqui. E não vejo a hora de fazer o que eu quero. Não vejo a hora de ser dono do meu nariz e tal, não sei o que. Tem gente que já balançou a cabeça concordando comigo. Certamente já ouviu. A pessoa acha que é assim, né? A pessoa acha, a gente até acha engraçado. A pessoa acha que quando ela faz 18 anos, vai cair do céu plim, um cheque, né? Com dinheiro suficiente para ela pagar um aluguel, montar a sua casa, pagar a sua luz, pagar o seu gás, pagar as suas coisas. Se fosse assim, né? Era fácil, né? Um emprego bom, né?
preferencialmente 3 horas por dia. Bom, né? É assim, né, que acontece, né? A pessoa vai e sai de casa. Quando ela sai de casa, o que que ela descobre? Ela descobre que ela não pode fazer o que ela quer, porque ela tem um patrão e ela tem que obedecer esse patrão. E ele não é tão gentil quanto o pai, quanto a mãe. Ele descobre que ele não pode comer o que ele quer, porque ele só vai comer aquilo que o dinheiro dele dá para comprar. Ele descobre que ele não pode ter o que quer, porque ele só vai ter aquilo que sobra para ele comprar alguma coisa que ele queira. E às vezes, muitas vezes, ele vai comprar o que ele não queria, porque o que ele queria, ele não pode comprar. E aí o que essa pessoa deseja? Puxa vida, acho que eu vou voltar para casa da minha mãe, para casa do meu pai. Não é? Mas o filho pródigo, quando ele saiu, a Bíblia vai dizer, não foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Ele gasta tudo que tem e em dado momento ele decide procurar um emprego. Quando ele decide procurar um emprego? Quando ele já não tem mais nada, né? E aí ele se encontra ali, a única coisa que ele consegue fazer é apacentar porcos, né? Cuidar de porcos, alimentar os porcos, né? E naquele momento ali, que ele se encontra sem dinheiro, sem condições, e ele sente vontade de comer aquilo que os porcos comiam, porque ele estava com muita fome, aí, neste momento, quem está com ele? Nesta hora, não tem ninguém com ele. Não tem ninguém, ele está sozinho. E o falso amigo é assim, ele está com você enquanto você é útil para ele. Se você for útil para ele, você é amigo. Se você não é útil para ele, ele se afasta e te deixa sozinho, sem a menor culpa, né? E aí esse jovem decide então voltar para a casa de seu pai, que está lá de braços abertos esperando a ele, né? Então a gente vê que ele não tinha amigos também. Agora, o verdadeiro amigo, esse existe? Ele existe, pode ser raro, mas existe. Esse, o verdadeiro amigo, ele está sempre conosco. Quem era o verdadeiro amigo do jovem que queria sair e gastar o dinheiro? Não era o seu irmão, porque quando ele volta, a Bíblia vai dizer que o seu irmão, ele se incomoda com o tratamento que ele recebe. Então, às vezes, irmãos, a gente coloca muita expectativa nas pessoas, né? A gente acha que, olha, eu posso fazer o que eu quiser, que se eu precisar, o meu irmão vai me ajudar. Se eu precisar, o fulano de tal vai me ajudar. Se eu precisar, eu tenho o Beltrano que eu posso contar com ele. E muitas vezes isso não acontece, né? Se dependesse do irmão desse jovem, ele não voltaria para casa, né? E quando chega ali, a única pessoa que está ali do lado dele é o pai. A pessoa que ele mais ofendeu, a pessoa que ele mais feriu, a pessoa que ele mais magoou. Por quê? Porque não deve ter sido fácil para esse pai ouvir o que ele ouviu desse jovem, não é verdade? Não deve ser fácil para ele, não deve ter sido fácil para ele ouvir, ó pai, eu quero o que é meu por direito. Direito? Que direito? Né? O pai estava vivo. Herança? Que herança? Herança a gente recebe quando a gente perde uma pessoa e ela deixa alguma coisa, não é verdade? Então ele foi o mais ofendido, o mais magoado, mas ele estava ali com seus braços abertos, esperando o filho. A Bíblia diz que o pai estava ali e ele avistou de longe o filho, e ele nem o reconheceu por conta da situação que ele estava, mas à medida que ele foi se aproximando, ele viu que era o filho e abraçou o filho se consertou com ele, né? Ele teve esse tempo, essa oportunidade, e ali ele recebeu roupas novas, ele recebeu um anel, ele recebeu a honra de novamente ser chamado filho e é recebido em casa. A gente vê também, Deus abençoe, a gente vê também o que é a história do bom samaritano, né? Um homem está indo a caminho de uma cidade e de repente ele é roubado, né? Ele é assaltado e ali as pessoas, os ladrões batem naquele homem e deixam ele meio morto. E quem vai passar primeiro? O sacerdote passa, olha de longe, vê que ele está em situação difícil, vê que ele está precisando de ajuda, mas ele não socorre aquele homem. Ele finge que não vê e passa de largo. Depois vem e passa um levita e olha e faz o mesmo, deixa aquele homem ali. O que acontece, irmãos? Essas pessoas eram pessoas que exerciam funções importantes dentro do tabernáculo. Naquela época, era como se fossem as pessoas, os obreiros da casa
Muitas vezes, irmãos, a gente pensa que nós podemos contar com todos que estão dentro da igreja, e às vezes a gente não pode contar. Às vezes você vai procurar ajuda e você não vai encontrar. Às vezes você vai colocar sua confiança numa pessoa, e essa pessoa ela vai te frustrar. Mas isso não é motivo para você sair da igreja. Isso não é motivo para você abandonar o ministério. Isso não é motivo para você abandonar Jesus Cristo. Porque, irmãos, Jesus ele sempre levantará alguém para te ajudar. Jesus ele sempre estará do seu lado. Nós vamos ver hoje, irmãos, que o verdadeiro amigo ele não te abandona. E de repente passa um homem que era samaritano. E por que ele é chamado de bom samaritano? Porque quem está caído ali era um homem judeu, e os judeus não se davam com os samaritanos. Existia uma rixa entre aqueles povos, que um não falava com o outro. Mas quando aquele homem que era samaritano passa e vê o seu inimigo até então, né, entre aspas ali, caído ao chão, ele percebe que aquele homem não está morto. Ele vai até ele cura as feridas, ele pega aquele homem, ele leva numa estalagem, ele paga aquela estalagem e ele dá ordem para aqueles homens: olha, cuidem desse homem aqui, e tudo que ele precisar coloque na minha conta, porque quando eu voltar eu acerto com vocês. E ele deixa aquele homem em segurança. Então, olhe bem, o bom amigo, ele sempre vai te deixar em segurança. Ele nunca vai te deixar em situação difícil. Valorize aqueles que estão perto de você e que te ajudam sempre, porque isso, irmãos, é coisa rara. Aqui no versículo vai dizer, então, que há amigos mais chegados que irmãos. E eu disse que há irmãos que não são amigos. Eles são somente irmãos. Eles são apenas filhos do seu pai, filhos da sua mãe, e convivem com você. E às vezes a gente sabe que não é raro a gente ver rixa entre irmãos. Um irmão que não fala com o outro, um irmão que não se dá com o outro. Ah, eu tenho 10 irmãos, mas um irmão eu não falo com ele de jeito nenhum. Eu até passei por uma situação difícil uma vez, porque eu citei a irmã de uma amiga minha da escola, e quando eu citei, ela falou: mas quem te disse que ela é minha irmã? Eu já senti alguma coisa errada. Aí eu falei: não, ninguém me falou, eu só deduzi, porque eu achei que você parece isso com ela, pensando ela que ela já teria falado mal da outra pra mim, né? Então, aí ela disse: eu tenho tantos irmãos, mas tem uma irmã que eu não falo com ela. Quem seria essa irmã, né, irmãos? Enfim, é normal acontecer isso. Então, o que acontece? Se a gente pega a história de José, a gente vê José morando numa casa com vários irmãos, mas José é o filho preferido do seu pai, e o pai dele não deixava isso em dúvida, né? Já era um erro do pai dele, mas ele não deixava isso em dúvida, todo mundo percebia. E José tinha alguns sonhos que incomodavam seus irmãos. Então, o que acontece? Um dia seus irmãos vão trabalhar, e o pai de José diz para ele: vai lá e vê o que seus irmãos estão fazendo. José vai, e quando chega lá, os seus irmãos, vendo que José estava vindo de longe, já tramam alguma coisa contra ele e falam: olha, esse homem, ele já está vindo, vamos fazer alguma coisa para tirar ele de perto de nós, né? E ali eles tramam, né, alguma coisa ali, jogam José numa caverna, num poço, e deixam ele ali, e falam para o seu pai que o seu irmão foi morto, né? E vendem o seu irmão depois para ser escravo no Egito. E o que acontece ali, irmãos? Naquele momento, José, ele foi abandonado pelos seus irmãos. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. As pessoas que deveriam protegê-lo, as pessoas que deveriam ampará-lo, as pessoas que deveriam cuidar dele, fizeram o quê? Traíram a confiança dele. O amigo verdadeiro, ele é leal. Ele é o quê? Ele é honesto, ele é justo. Ele não te faz injustiça, ele não te causa dano, ele só te faz bem. E naquele momento, José, ele estava longe da sua casa, injustiçado, abandonado, vendido pelos seus próprios irmãos, traídos pelos seus próprios irmãos. Eu posso dizer que neste momento José estava se sentindo sozinho. E muitas vezes nós nos sentimos dessa forma, sozinhos. Dependendo da situação que a gente às vezes se coloca ou que a gente vive, nós nos sentimos desamparados, principalmente
quando você procura apoio em alguma parte, você não encontra. Principalmente quando você coloca expectativa em alguém ou em algumas pessoas, e quando você procura essas pessoas, elas te viram as costas. Às vezes você sabe que elas podem te ajudar, mas elas não te ajudam porque não interessa para elas te ajudarem. Às vezes não interessa para elas te ver bem, e aí você se sente sozinho. José certamente se sentiu sozinho ali naquele lugar. Então ele foi vivendo a sua vida, né? E na sua vida ali não foi fácil. Então ele é colocado ali na casa de Potifar, e a Bíblia diz que Potifar, ele se agrada de José, e a Bíblia vai dizer que tudo que José fazia prosperava, dava certo. Mas o que acontece, irmãos? A Bíblia diz também que naquele momento, quando José está trabalhando dentro da casa daquele homem, a esposa de Potifar olha para José e o cobiça. E ele, diante daquela situação, sabendo que ela era esposa do seu patrão, do seu superior, ele se nega a ter algum relacionamento com ela. Ele se conduz honestamente com aquele homem, mas aquela mulher ardilosamente, ela cria uma situação e ela diz ao seu esposo que José tentou humilhá-la. Então aquele homem pega José e manda prender aquele jovem naquele lugar onde ele vai preso. Também passados algum tempo, vão presos outros 2 homens, um padeiro e um copeiro. E ali aqueles homens foram presos porque o rei se aborreceu com os 2. E em um dado momento, a Bíblia diz que os 2 tiveram um sonho e contam para José. Então José, ele vai, pela graça do Senhor, ele mostra para aqueles homens o que queria dizer o sonho de um e o sonho de outro. E na visão dos 2 ali, o sonho dizia o seguinte: que o padeiro morreria, mas o copeiro seria colocado novamente no seu posto. Passados alguns dias, o rei vem e mata o padeiro, mas restitui o cargo ao copeiro. Mas antes do copeiro sair dali, José pede para eles: olha só, lembra de mim quando vocês chegarem na presença do rei e esse sonho se cumprir e tudo que eu falei para vocês acontecer do jeito que eu falei. Mas quando o copeiro é restituído, a Bíblia diz que ele se esquece de José. Quem deveria ter sido amigo de José naquele momento não foi. Ele esquece de José. Mas o tempo passa, o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e depois de 2 anos, o rei tem um sonho e chama os magos e ninguém consegue saber o que é. Então aquele copeiro se lembra de José e diz para ele: olha, lá na prisão tem um rapazinho que falou para mim tudo o que ia acontecer para mim e tudo o que ia acontecer para o padeiro que o Senhor matou. Então ele pode te ajudar. Então chamam José, o rei conta ali o seu sonho e José olha para ele e fala assim para ele: olha só, contar para você o que o seu sonho significa não depende de mim, depende de um amigo que eu tenho. Aleluia! E sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque se você for examinar o texto, você vai ouvir, vai perceber uma coisinha que eu não disse antes. Quando José vai à casa de Potifar, e a Bíblia diz que tudo que José faz prospera, a Bíblia diz assim: e a mão do Senhor era com José, e tudo que ele fazia prosperava. Então, olhe bem, quando José vai para a prisão, a Bíblia vai dizer o seguinte: que a mão do Senhor era sobre José ali, e José passa a cuidar daquelas celas ali como administrador. E quando José é chamado até o lugar do rei, ele não questiona. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabe que ele não está sozinho naquele lugar, mas que existe ali um amigo na vida dele que não abandona, que não desampara, que ele é leal a esse amigo e esse amigo é leal a ele. Aleluia! Então quando o rei chama José e conta a ele o seu sonho, e o rei espera dele uma resposta, ele logo diz: olha, isso não depende de mim, mas depende do meu Deus. Se o meu Deus me revelar o que você sonhou, eu posso dizer o que o seu sonho significa. José era leal a Deus e Deus era leal a José. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Deus era amigo de
confiar em alguém, a gente vai se frustrar. Porque Deus, Ele não quer que você tenha ninguém como muleta. Ele quer que você dependa exclusivamente dEle. Ele quer que você ouça a voz dEle e não a voz dos outros. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer também de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, é o que todos falam o nome deles, né? Mas na verdade o nome desses jovens era Ananias, Misael e Azarias, né? Eram nomes de judeus que foram levados à Babilônia cativos. Chegando lá, eles tiveram seus nomes trocados por Sadraque, Mesaque e Abednego. Era um costume daquele povo, né? Quando chegavam outros povos que eram escravizados, que eram levados cativos, eles mudavam o nome daqueles jovens e colocavam nomes da sua própria região, do seu próprio povo naqueles homens. Então, Nabucodonosor faz uma estátua e pede que todos o adorem, e pede que todos se curvem a ela. Quando dava um sinal, todos tinham que se curvar diante daquela imagem. Mas esses 3 jovens, eles decidiram, irmãos, eles decidiram ser fiéis a Deus. Eles decidiram no seu coração estar diante da presença do Senhor, estando longe da sua casa ou não estando longe da sua casa. O que me adianta ser crente aqui dentro da igreja? Isso é muito fácil, não é verdade? Eu tenho que ser crente no meu trabalho quando ninguém está me vendo, quando não tem um crente lá do meu lado. Eu tenho que ser crente dentro da minha casa, cuidando do meu esposo, das minhas filhas, como a Bíblia me ensina, me orienta. Eu tenho que ser crente numa situação de adversidade, buscando a Deus em oração e pedindo a Ele o socorro que eu preciso. Ser crente na igreja é fácil. Sabe por quê, irmãos? Porque aí eu vou lá no meu guarda-roupa, eu pego a minha roupa de crente, eu visto, eu arrumo meu cabelão de crente, pego a minha Bíblia de crente e venho para a igreja. Agora eu tenho que andar dessa forma onde eu estiver, porque eu sou uma serva do Senhor. Aleluia! E nós temos que ser iguais, ser fiel a Deus, ser amigo de Deus, manter a sua fidelidade, a sua lealdade para com o seu Deus. E aqueles homens, eles decidem ser leais a Deus. Então o que acontece? O rei lança um decreto: quem não se curvar diante da minha estátua, quando o sinal tocar, será jogado, lançado na fornalha de fogo e ela será aquecida, né? Então quando aqueles 3 jovens não se curvam, o decreto, ele é consumado. Eles chegam até a presença do rei e a ordem é dada: joguem esses 3 jovens lá, mas aqueçam 7 vezes mais essa fornalha. Então o que acontece? Quando indagado aqueles homens, o rei indaga eles: vocês acham que o seu Deus pode te livrar? Não tem importância se Deus não me livrar. O que importa é que eu não vou trair o meu amigo. Irmãos, entenda uma coisa: quando você faz alguma coisa fora da direção do Senhor, consciente do que você está fazendo, você está traindo o seu melhor amigo. Você está ferindo a confiança daquele que acreditou em você. Então aqueles homens são lançados dentro daquela fornalha. Porém, eu imagino que quando aqueles homens são lançados dentro da fornalha, Deus olha do céu e fala assim: olha lá, os meus amigos estão entrando dentro da fornalha de fogo e eu não posso deixar eles sozinhos, eu vou lá também. Aleluia! Você acha que ele não vê o que você passa? Você acha que você está sozinho, desamparado? O Senhor não te desamparará. Aleluia! O rei olha e se confunde. Ué, não estou entendendo. Eu não pus 3 lá, mas eu estou vendo 4. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não te abandona. Ele não te abandona. Posso te falar uma coisa nessa noite? Para de se lamentar. Para de esperar do outro aquilo que o outro não vai fazer por você. Para com isso. Dê valor à sua vida. E sabe de uma coisa? Jesus te ama. Ele tem um plano para você. Eu acho lindo a passagem de Jesus quando ele fala com Pedro. Ele chama Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um pescador, não é verdade? Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, né? Por que se chamam isso? Porque os 3 falam as mesmas histórias.
Mas se você for pegar as histórias de um e a história de outro, você vai ver que cada um tem a sua visão dos fatos. Em alguns livros a história vai estar mais bem explicada, vai ter mais detalhes, em outras vai estar faltando alguma coisinha, mas é a mesma história, nos 3 evangelhos, né? Por isso que se chamam sinóticos, né? O Evangelho de João já é outro tipo de evangelho, né? Ele não vai contar as mesmas histórias que tem nesses 3 livros. Quando você vai ver no livro de Lucas, Jesus chamando os discípulos, você vai ver que antes de chamar os discípulos, Jesus ele faz o milagre da pesca, né? Ele ordena que Pedro lance a rede do lado direito, mesmo ele tendo pescado a noite inteira, e quando ele pesca aquela quantidade enorme de peixes, em seguida, no livro de Lucas, Jesus vai e diz para ele: vem e me segue. Por que isso, irmãos? Ora, se ele não conhecia Jesus, por que ele seguiria um homem que chegou perto dele e falou: olha, larga isso aí, vem para cá que eu vou te fazer pescador de homens? Mas quando Pedro vê Jesus fazendo um milagre daquela proporção, eu imagino que ele pensa: se esse homem fez isso aqui na minha frente agora, o que mais ele não pode fazer? E aí ele larga tudo e segue a Jesus. Durante a caminhada, você vai observar que em muitas situações, quando Jesus ia ao monte para orar, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, e em outras situações também que eu não me lembro agora de cabeça, você vai ver que quem estava com ele era Pedro, Tiago e João. Por quê? Eram os discípulos mais próximos de Jesus. Então eu digo que eles eram mais íntimos de Jesus, eles eram amigos de Jesus. Em um dado momento, Jesus vai chamar Pedro e vai falar assim: olha, Pedro, você toma cuidado, porque o diabo me pediu para te peneirar como trigo, e eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. Irmãos, Jesus estava ali naquele momento sendo o melhor amigo de Pedro. Sabe por quê? Porque o melhor amigo, irmãos, ele conhece os seus defeitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus fala para ele assim: Pedro, toma cuidado, ele não fala para João, ele não fala para André, ele não fala para Lucas, ele não fala para nenhum outro discípulo, mas ele fala especificamente para Pedro, porque ele conhecia o temperamento de Pedro. Ele sabia que Pedro era inconstante. Uma hora ele tinha muita fé, outra hora ele não tinha nenhuma fé, uma hora ele era muito corajoso, outra hora ele era medroso. Então Jesus avisa ele. O amigo de verdade, ele vai te avisar do perigo, ele vai te mostrar o perigo. E Pedro olha para Jesus e Jesus fala para ele: olha, mas eu orei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. O amigo de verdade, irmãos, ele vai te defender em qualquer situação, ele vai interceder por você. Ainda que você esteja errado, ele vai te defender, porque ele é seu amigo, ele te conhece profundamente. E outra coisa, por fim, Jesus olha para ele e fala assim: olha, Pedro, mas você, quando você se converter, você fortalece os teus irmãos. Por que Cristo fala isso para Pedro? Porque o verdadeiro amigo, ele acredita em você, ele acredita no seu potencial. Então, olhe bem, não deixe ninguém desmerecer a sua vida. Aquela pessoa que fica falando para você: olha, você é um bobo, olha, faz isso, faz aquilo, larga a mão disso, rapaz. Essa pessoa não é seu amigo. Ouça o que Deus fala para você, porque ele vai te encorajar em todo o tempo. A gente vai ver, irmãos, Gideão malhando o trigo no lagar. Por que Gideão estava malhando o trigo no lagar? Porque os amalequitas estavam vindo contra o povo de Israel e roubando todo o seu trigo, todo o seu alimento. Então, para proteger a sua família e a sua lavoura ali, ele vai no lagar e malha o trigo no lagar. Ele estava com medo dos amalequitas. Ele estava com medo. E Deus vai falar com Gideão. Se fosse eu que fosse falar com Gideão, é uma coisa lógica. Gideão estava malhando trigo no lagar porque estava com medo. Um homem com medo é um homem medroso. Não é isso? Um homem com medo é um homem medroso? Sim ou não? Agora, o Deus de Gideão vai falar com ele. O amigo de Gideão vai falar com ele e fala assim: não temas, homem medroso. É isso?
É isso? Não, ele fala: não temas, homem corajoso. Sabe por quê, irmãos? Porque o amigo de verdade, ele conhece as suas qualidades, o seu potencial. E Deus, ele conhece você. Ele sabe que você não é isso que está agora, nesse momento, fragilizado, triste, abatido, caído. Ele sabe que além dessa tristeza, ele sabe que atrás desse sofrimento, ele sabe que atrás dessa dor, existe uma pessoa corajosa, lutadora, valorosa, que tem valor, que tem potencial para ser algo melhor. Aleluia! É por isso que ele hoje te diz que ele é seu amigo, porque ele conhece a tua fragilidade, ele conhece a tua dor, mas ele também sabe do que você pode ser se você não estiver com esse sentimento ruim dentro de você. Aleluia! Eu não tenho mais tempo, mas eu quero te dizer uma coisa. Preste atenção. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite aborrecido, chateado, se sentindo sozinho, achando que ninguém liga para você, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber com quem contar. E talvez hoje você tenha dito isso: eu não tenho ninguém, eu sou sozinho no mundo. Olhe bem, o jovem que estava caído e foi socorrido pelo bom samaritano estava sozinho, mas o bom samaritano apareceu. O filho pródigo desejou comer as bolotas do porco enquanto estava sozinho, mas ele achou o caminho de volta e encontrou seu pai de braços abertos esperando ele lá. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram ser fiéis a Deus, e quando entraram na fornalha, eu não sei se eles viram o quarto homem com eles, mas o rei viu que eles não estavam sozinhos, tinha mais alguém ali. Agora, irmãos, você não está sozinho, Deus está com você. Quem era o bom samaritano? Quem era? Quem era o Deus que estava com José ali, né? Na prisão, na casa de Potifar, durante todo o tempo que ele foi o príncipe do Egito? Era o próprio Deus. O próprio Deus. O bom samaritano era o próprio Deus. O pai que estava esperando o filho pródigo voltar era o próprio Deus. Irmãos, Jesus está te dizendo nessa noite que Ele é o seu amigo, Ele te ampara, Ele te acolhe, Ele te ajuda, Ele peleja por você, Ele tem o controle da sua vida. Então não desanime, Deus está na sua vida, Ele está contigo. Hoje, irmãos, é o culto do amigo. Sabe por quê? Quando a gente prega o evangelho, o irmão Jonas já falou aqui, o irmão Jonas, acho que foi o Abner que falou, que a gente quer que todas as pessoas conheçam esse Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ama todos, Ele veio para todos. A Bíblia diz assim que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque Ele já sabe que quando o ímpio morre, ele perde aquela alma, né? Mas Ele quer que você tenha vida, que você tenha vida com abundância. Então pare de procurar ajuda em pessoas, porque as pessoas são falhas. As pessoas, elas erram, como todos nós erramos. Às vezes as pessoas, elas até querem nos ajudar, mas às vezes Deus até permite que ela não nos ajude, para que a gente entenda que a gente tem que depender de Deus. Que nessa noite você possa entender de uma vez por todas que o verdadeiro amigo, irmãos, é aquele que não te abandona, é aquele que não te decepciona, é aquele que fala a verdade para você. O verdadeiro amigo, ele vai falar para você aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. O verdadeiro amigo, ele vai trazer mudança para a sua vida. Quem é esse verdadeiro amigo, irmãos? É Jesus que está aqui nessa noite, te convidando para estar com Ele, para se consertar com Ele, para ser amigo dele, né? Todas as vezes que a gente vê Deus na Bíblia, você não vai ver Deus sentado no trono, indiferente ao que está acontecendo na terra. Todas as vezes que você vê Deus na Bíblia, você vai ver Deus agindo em favor do homem, Deus trabalhando em favor do homem, Deus conversando com o homem, Deus mandando mensageiros para falar com o homem, Deus tentando arrumar a vida do homem, consertar a vida do homem, porque Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer
quer ser seu amigo. Então que nessa noite você tenha entendimento da palavra de Deus e que você receba esse amigo na sua vida, em nome de Jesus, e permita que ele mude a sua vida. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia!